Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesta noite nós vamos estudar a palavra de Deus, cujo texto está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versos 18 até o capítulo de número 6, verso 20. Efésios 5, 18 a 6, 20. Ouçamos com fé a palavra de Deus. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como que para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez eu possa fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo
eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos orar para que Deus possa nos dar a graça, iluminando os nossos corações com o Espírito Santo. Senhor Deus, amado Pai, obrigado porque estamos diante da Tua santa e bendita palavra mais uma vez e queremos aprender dela. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, iniciarei com uma pergunta que não se aplica no contexto que temos vivido nestas últimas 3 semanas, mas que é certamente uma realidade em tempos de normalidade, ou seja, quando não estamos em isolamento social. A pergunta é: por que, ao sairmos de um culto que foi abençoado e abençoador, discutimos com o nosso cônjuge ou com os nossos filhos no caminho ou quando chegamos em casa? Por que isso acontece? Estamos saindo da igreja, do culto coletivo, foi uma grande bênção, o tempo de cânticos, o tempo de oração, o tempo em que ouvimos a palavra de Deus, o tempo de comunhão no saguão da igreja, tomando chazinho, cafezinho, conversas gostosas. Entramos no nosso carro e aí de repente começa uma discussão, marido com mulher, mulher com marido, irmãos, pais com os filhos, filhos com os pais. Por que que isto acontece? Isso acontece porque nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Paul Tripp, no seu livro Guerra de Palavras, nos apresenta o seguinte: a entrada do pecado no mundo vem com a presença de um outro orador, cuja voz foi ouvida e obedecida por Eva e por Adão. O outro orador entra no cenário do Jardim do Éden e ele é ouvido por Eva e é ouvido por Adão. Este orador questiona a autoridade de Deus. Este orador coloca as pessoas em guerra umas com as outras. Este orador coloca na mente e no coração das pessoas a fuga da responsabilidade dos seus atos. Por isso, alguns problemas que passam a existir nos relacionamentos, eles vêm exatamente em razão da entrada do pecado no mundo. Eles vêm em razão da queda. E a partir desse momento, o cenário muda e nós passamos a viver uma batalha espiritual. Discussões, falta de tempo, ausência da figura paterna, falta da disciplina, pressão financeira, falta de comunicação, materialismo, são algumas das questões que envolvem os relacionamentos e que fazem com que haja conflitos e conflitos constantes. Todos nós que temos um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus, sabemos que o homem, ou a humanidade, tem 3 inimigos. Quais são estes 3 inimigos? Inclusive, o Dr. Russell Shedd escreveu um livro que tem este título e trata desta matéria. Os 3 inimigos que nós temos são a nossa carne, o mundo em que vivemos e o diabo. Estes são os 3 inimigos que nós temos. A nossa carne, porque nós somos egoístas, porque o DNA do pecado é o egoísmo, portanto, todos nós somos egoístas, somos pecadores, somos falhos, e a nossa carne tem o objetivo de satisfazer a si própria, por isso o egoísmo, por isso o DNA do pecado é o egoísmo, e o pendor da carne, conforme diz Paulo em Romanos capítulo 8, dá para a morte, pende para o mal, o objetivo é para o mal,
Então, a carne, se ela não for mortificada pelo Espírito, se não houver a transformação da vida, do coração, a tendência será sempre para o egoísmo, a nossa carne. O mundo em que vivemos é um mundo caído. E este mundo é, como que nós dizemos, a sociedade organizada do mal. Ou seja, ele é feito de pessoas. E como as pessoas são pecadoras e são egoístas e são más, o mundo, portanto, é mau. O mundo é corrompido. O mundo está aí, cada dia mais distante de Deus. É um mundo que foi criado por Deus, mas insiste em viver como se ele não existisse, como se Deus não existisse. E o nosso arqui-inimigo, que é Satanás, o acusador, que a Bíblia diz em Apocalipse 12:12, que do ponto de vista do céu, ele já está derrotado. Ele já está derrotado. Do ponto de vista da terra, ele está agindo, mas com limitações, dentro da permissão do Deus soberano. E do ponto de vista dele mesmo, ele sabe que está derrotado, mas engana a si próprio. O que nós aprendemos sobre batalha espiritual nos relacionamentos? O que esta passagem da palavra de Deus tem a nos ensinar sobre batalha espiritual nos relacionamentos? Eu repito a leitura do verso 12 do capítulo de número 6. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. O que aprendemos sobre batalha espiritual nos relacionamentos? A carta aos Efésios era uma obra para ser lida, ensinada e vivida por todos os irmãos que habitavam a Ásia Menor. Éfeso era a capital romana, ou a capital da província do domínio romano, ali naquela região da Ásia Menor. Éfeso era a quinta cidade em importância e população do Império Romano no século de número 1. Os comentaristas do Novo Testamento dizem que essa carta, inclusive a Bíblia de Genebra afirma isso, era uma espécie de carta volante. Como em todas as cartas escritas por Paulo, a igreja do Novo Testamento deveria ser atendida. Mas especificamente essa carta aos Efésios, alguns até dizem que ela não tinha claramente o destinatário no início, não vamos entrar nesse detalhe. Mas o fato é que é uma carta que deveria ser lida pelas igrejas que estavam ali ao redor. E a estrutura da carta segue a mesma estrutura que Paulo usa nas 13 cartas que ele escreve a igrejas e a pastores. A primeira sessão, vamos assim dizer, é uma sessão doutrinária, e neste caso específico da carta aos Efésios, é do capítulo 1 até o capítulo 3, esta sessão chamada doutrinária. A outra sessão, a segunda sessão, é a sessão da teologia pastoral, que vai do capítulo 4 até o capítulo de número 6. O fato é que todos nós, meus irmãos, vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver que desde o pecado, ou desde a entrada do pecado neste mundo, o homem vive uma batalha espiritual. E aqui este texto vai nos ensinar sobre a batalha espiritual nos nossos relacionamentos. Por isso que eu comecei a leitura a partir do verso 18 do capítulo 5, que diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Porque o primeiro ponto que eu gostaria de pensar com vocês nesta noite é que aprendemos sobre batalha espiritual, nos relacionamentos. Primeiro, que somos tentados a não termos uma vida cheia do Espírito Santo. A batalha espiritual
nos leva à tentação de não termos uma vida cheia do Espírito Santo. O verso 18, eu repito a leitura, diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O propósito de Deus para a vida do seu povo é que o seu povo tenha uma vida cheia do Espírito Santo. E nessa batalha espiritual travada, na qual todos estamos inseridos, nós somos tentados a não viver essa vida cheia do Espírito Santo. Vejamos o que este primeiro tópico nos ensina à luz deste texto. Por que nós somos tentados a não termos uma vida cheia do Espírito Santo? O texto vai nos mostrar, do verso 22 em diante, algumas atitudes que precisam haver na vida do homem, na vida da mulher, na vida dos pais, na vida dos filhos, na vida dos patrões, na vida dos empregados, e estas atitudes, elas só podem existir se nós estivermos com uma vida cheia do Espírito Santo, ou buscando o enchimento do Espírito Santo. E a batalha espiritual entra exatamente aí. Nós somos tentados, em primeiro lugar, a não termos esta vida cheia do Espírito Santo. Então vejamos. O texto nos diz a partir do verso 22, e eu não vou fazer a releitura, porque os irmãos estão aí com a Bíblia aberta, e nós já fizemos a leitura de toda a passagem. O texto nos ensina, em primeiro lugar, que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Submissão não é fácil, por isso é mandamento. E como diz o reverendo Hernandes, quando ele expõe esse texto, a submissão da mulher aqui é ao seu marido. Não é a outro homem, é ao seu marido. O marido é que deve ser respeitado e a mulher é que deve submissão ao esposo. E nós entendemos a razão disso. Porque na relação conjugal, homem e mulher, esta questão é muito definida apenas entre os dois. É lógico que mulheres vão ser submissas a orientações na igreja, no trabalho, na sociedade, mas esta submissão, como é colocada aqui na palavra de Deus, ela tem clara referência ao marido. Portanto, a mulher deve ser submissa ao seu marido. Isso é fácil? Não. Por isso é mandamento. O marido deve amar a mulher com amor sacrificial. Isso é mais difícil ainda. O marido amar a mulher com amor sacrificial, assim como Cristo amou a igreja. E aí Paulo, ele faz exatamente esta relação, porque a igreja é a noiva de Cristo. Então, quando ele diz: as mulheres devem ser submissas ao marido, porque também a igreja é submissa a Cristo. É fácil sermos submissos a Cristo, irmãos, como igreja? Não é. Da mesma forma, Paulo ensina, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. É fácil nós amarmos a igreja do Senhor Jesus, como o Senhor Jesus amou? É fácil amarmos a esposa que Deus nos deu desta maneira? Não é fácil. Obediência, que está aqui no capítulo de número 6. É fácil para os filhos obedecerem aos pais? Não. Também não é algo fácil. Não é algo simples. Por isso é mandamento. Filhos, obedecei. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Mas isso é fácil? Nós temos na nossa igreja muitos casais com crianças pequenas e que agora, exatamente nesse momento, estão aí no sofá de suas salas ou na mesa, na rede, nas cadeiras, tendo este alimento espiritual que é a palavra de Deus. Eu pergunto para vocês, os seus filhos estão obedecendo 100% vocês? É fácil os filhos obedecerem os pais? Não é fácil. E para os pais não provocarem
os filhos à ira. Isso também é fácil? Bom, aqui nós temos duas explicações que podem ser dadas à luz do verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem aquela explicação mais vaga, que é no sentido de que nós, pais, temos que tratar os nossos filhos com gentileza, não expô-los, para que eles não fiquem irritados, para que eles não fiquem desanimados. Bom, tem essa explicação, mas a explicação correta é que esta ira é a ira de Deus. Então, nós não podemos provocar os nossos filhos à ira de Deus. Por isso que Paulo complementa, que eles devem ser criados na disciplina e na admoestação do Senhor. É fácil para o pai conduzir o seu filho a Cristo, é fácil para o pai conduzir o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor, para que o filho não seja alvo da ira de Deus, também não é algo tão fácil. O bom relacionamento entre patrões e empregados é algo fácil? A palavra de Deus está dizendo aqui que os servos, os empregados, devem servir como se estivessem servindo ao Senhor. Verso de número 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não a homens. Não é simples assim. Muitas vezes os empregados servem por obrigação. Servem por obrigação. E os patrões? E as irmãs que têm as suas secretárias do lar? O texto diz no verso de número 9, é uma palavra pesada. É uma palavra pesada. E nós precisamos estar conscientes disso. Nós que temos pessoas sob a nossa autoridade, no sentido do trabalho, precisamos olhar para esse texto e observar o que a Bíblia está nos dizendo. E vós, patrões, de igual modo procedei para com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está no céu, porque no final das contas, diante de Deus, nós somos todos iguais. Por isso, a relação precisa ser uma relação respeitosa e amorosa. Mas, meus irmãos, nós vimos em primeiro lugar que aprendemos sobre batalha espiritual é que nós somos tentados a não termos uma vida cheia do Espírito Santo. Nós somos tentados, porque realmente não é fácil. Em segundo lugar, há um resultado de não termos uma vida cheia do Espírito Santo. Se nós somos tentados, e se nós cedemos esta tentação, e se nós perdemos nesta batalha espiritual, há um resultado. E o resultado, ele é complicadíssimo. O resultado é desastroso. Porque nós vamos aprender que se nós não buscarmos uma vida cheia do Espírito Santo, se nós nos deixarmos levar pela tentação de não termos uma vida cheia do Espírito Santo, os resultados serão: primeiro, as mulheres serão rebeldes. As mulheres serão rebeldes, porque o DNA do pecado é o egoísmo. As mulheres não vão querer ser submissas a seus maridos. E vale agora explicar o que é submissão. Submissão é aceitar a liderança do marido. Submissão é entender que o marido é o líder da casa. Submissão é entender que você pode e deve dar a sua opinião, amada irmã, em todos os assuntos da vida comum do lar. Mas você precisa entender que o seu esposo vai conduzir o processo, porque o seu esposo é o líder da casa. Submissão não é subserviência, não, de maneira alguma. Submissão é entender simplesmente que Deus definiu desta forma. Deus definiu que o homem deve liderar a sua casa. E as mulheres devem se alegrar em ter
homens, maridos, que são líderes, que chamam para ler a palavra, que chamam para orar, que chamam para ir à igreja, que chamam para o trabalho, que levam os filhos para a escola, que lá na escola participam das reuniões de pais. Homens, nós somos líderes e nós precisamos exercer a nossa liderança. Mas quando nós não temos uma vida cheia do Espírito Santo, nós vamos observar que as mulheres serão rebeldes. Os maridos se tornarão déspotas, autoritários, e não vão santificar as suas esposas. O principal objetivo do casamento é que o marido santifique a esposa. Isso está claro aqui no texto. Verso 26 do capítulo 5. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. O objetivo maior do marido no casamento é santificar a vida da sua esposa. Não é ser déspota, não é ser autoritário, não é ser ditador. Mas se a vida não for cheia do Espírito Santo, a tendência dos maridos é quererem ser reis dentro de casa, quererem que suas vontades sejam satisfeitas, e quando não são, ameaçam e punem. Outro aspecto, quando uma vida não é cheia do Espírito Santo, quando nós não vencemos a batalha, o resultado é que os filhos são desobedientes. Eles não vão obedecer. Eles vão ser rebeldes. Eles vão ser obstinados. Eles vão fazer de tudo para trazer tristeza para o coração dos pais. Muitas vezes nós precisamos mesmo fazer a pergunta: onde e quando temos errado? Nós, pais, onde e quando temos errado? Porque se os nossos filhos estão vivendo em desobediência e eles ainda estão debaixo da nossa tutela, nós precisamos fazer essa pergunta. Obviamente que filhos maiores respondem por si, em todos os sentidos. Mas aqueles que ainda estão debaixo da nossa tutela e que são menores, se eles estão vivendo em desobediência, provavelmente eles estejam vendo em nós, pais, muitas falhas. E eles, ao verem essas falhas, eles então não têm nenhum interesse em obedecer a Deus, a sua palavra e a nós mesmos. Precisamos observar isso, porque muitas vezes a raiz do problema está dentro da nossa própria casa. Os pais não vão ser referências para os filhos. Quando os pais não buscarem uma vida cheia do Espírito Santo, eles não vão ser referência para os filhos. Antes, a referência para os filhos serão outras pessoas. Pessoas que são inimigas de Deus. Pessoas que não conhecem a Deus. Pessoas que não temem a Deus. Mas, infelizmente, essas pessoas acabarão por ser as referências, se os pais não buscam ter uma vida cheia do Espírito Santo. Se os pais não buscam ter uma vida que agrade ao Senhor. Se os pais não buscam vencer essa batalha espiritual, mortificando a sua carne, mortificando a sua vontade e buscando uma vida que agrada ao Senhor Deus. E também o resultado no relacionamento dos patrões e empregados serão desastrosos, porque o patrão vai tratar o empregado de forma inadequada, de forma não honrada, de forma a trazer humilhação, e o empregado vai fazer de qualquer jeito, porque ele não está nem aí para nada.
quando uma vida não está sendo vivida na dependência do Senhor e do Espírito Santo do Senhor, tudo isso acontece, meus irmãos. Mas, vamos lá, temos um caminho para vencermos essa batalha. Esse é o terceiro ponto. Nós temos um caminho para vencermos essa batalha. E o caminho está dado aqui, pelo próprio apóstolo Paulo, a partir do verso de número 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Qual é o caminho para vencermos esta batalha? Em primeiro lugar, nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. E esta armadura de Deus, ela está descrita de forma figurada para que nós tenhamos a compreensão, porque aqui a ideia é realmente uma batalha. E numa batalha, nós precisamos estar vestidos da armadura para que nós não sejamos mortos. E a partir do verso 13, nós temos aqui todo o equipamento desta armadura, todas as partes desta armadura e a sua correlação com este mundo espiritual, porque o reino de Deus é espiritual. Por isso que a nossa batalha não é contra o sangue nem contra a carne. Tudo está no nível espiritual. E a partir do verso 13 nós vamos entender como é feita esta armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Agora começa. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, porque o que muda o coração da pessoa é o evangelho. Embraçando sempre o escudo da fé. A nossa vida é uma vida que deve ser vivida de fé em fé. Porque com a fé nós vamos poder apagar os dardos inflamados do maligno. Está escrito? Está escrito? Está escrito, foi o que o Senhor Jesus Cristo diz. Também o capacete da salvação. Nós estamos cobertos. A cobertura é a salvação de Deus em Cristo Jesus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é viva e eficaz, conforme Hebreus 4:12. Ela é viva e eficaz, e ela é capaz de dividir mente, espírito, ossos, medulas, juntas e por aí, porque ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, que é a espada do Espírito. E tudo isso com oração, com súplica e assim por diante. Então nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos compreender a importância dessa armadura. Por que ela é importante? Porque sem ela nós estamos mortos. Sem ela nós estamos mortos, liquidados, completamente liquidados. Nós não vamos vencer nada e nem ninguém. Nós precisamos entender a importância da armadura do Senhor, de sermos cada dia mais revestidos pelo poder do Senhor, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, pelo poder da graça maravilhosa do Senhor na nossa vida. E nós precisamos usar essa armadura de maneira adequada, que é exatamente o que diz Paulo a partir do verso 18, a oração. Devemos orar, suplicar, orar em todo o tempo no Espírito, vigiar com perseverança, suplicar por toda a igreja, por todos os filhos de Deus, suplicar por aqueles que estão pregando o Evangelho, suplicar por esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, tão difícil.
A oração é o óleo que unta essa armadura, disse certa vez reverendo Augustus Nicodemos Lopes. A oração é o óleo que unta a armadura. A armadura está já sobre o nosso corpo. Agora nós precisamos orar, porque a oração é o óleo que unta esta armadura. Reverendo Valdeci também diz que a boa nova do Evangelho é que Cristo tomou sobre si os nossos pecados e colocou sobre nós a sua justiça. Algo que nós vimos pela manhã, na lição do servo sofredor. Meus irmãos, como é que nós estamos usando os recursos que Deus nos deu neste tempo de Covid-19, de coronavírus? Meus irmãos, como é que está a nossa vida de busca da presença do Senhor nesses dias? Nós estamos numa batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, meus queridos, nós somos tentados a não ter uma vida cheia do Espírito Santo do Senhor. O resultado disso nós já vimos, é desastroso, mas nós temos o caminho, e o caminho é buscarmos a armadura do Senhor. Hoje nós não estamos saindo do templo, entrando nos nossos carros e indo para as nossas casas, mas nesse exato momento todos estão aí, sentados, participando deste momento, ouvindo a palavra de Deus. E nós estamos vivendo em batalha. Quem sabe você teve batalha para reunir a sua família. Quem sabe você teve batalha no momento em que estava se alimentando desta palavra. Quem sabe você vai ter batalha agora, no final. Certamente nós vamos continuar vivendo essa batalha espiritual. E nós precisamos nos revestir da armadura do Senhor para que possamos ser mais que vencedores, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, somos imensamente gratos a Ti pela oportunidade que tivemos de estudar a Tua palavra nesta noite. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê vitória diante da batalha espiritual. Que nós, ó Pai, possamos resistir à tentação de não termos uma vida cheia do Espírito Santo. E que o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, conforme a Tua palavra, possa ser esse resultado de edificação da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, da sociedade. E nós sabemos o caminho. É estarmos revestidos da armadura do Senhor, é compreendermos a importância dessa armadura e é fazermos uso dessa armadura para a honra e glória do Senhor. Abençoa, ó Pai amado, todas as vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.